E aí? A gente sempre ouve falar da Câmara dos Deputados, mas já parou para pensar como é que 513 pessoas, cada uma de um canto com ideias totalmente diferentes, como é que elas conseguem de fato aprovar alguma coisa? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa preta para entender quem de verdade manda no jogo político lá em Brasília. O ponto de partida é esse número aqui, 513. São 513 deputados e deputadas federais. Só de olhar para esse número, a gente já imagina o tamanho do desafio que é organizar essa galera toda, né? Como é que se coordena tanta gente para tomar decisões que vão impactar a vida de milhões de brasileiros? E é exatamente essa pergunta que a gente vai responder. Porque, olha, não se trata só de cada um levantar a mão e votar. Existe toda uma estrutura de poder por trás, com regras, com papéis muito bem definidos, que ditam o ritmo e muitas vezes o resultado final das votações. Vamos descobrir quem são essas peças-chave. Para desvendar isso, nosso caminho vai passar por 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver como as vozes individuais se juntam para ganhar força. Depois, vamos entender os papéis de quem apoia e de quem faz oposição. Em seguida, quem são os maestros que regem a orquestra toda. E por fim, uma parte fundamental: como as regras do jogo às vezes são mais importantes que os próprios jogadores. Bom, vamos começar pelo mais básico. Na Câmara, o poder de um deputado sozinho é muito pequeno. Ninguém consegue nada agindo por conta própria. A força de verdade vem quando eles se organizam em grupos, e isso acontece principalmente através dos partidos e dos chamados blocos parlamentares. E no coração dessa organização toda, a gente encontra os líderes partidários. Cada partido escolhe um deputado para ser a sua voz oficial, o seu representante. E esse líder, ele não é só um porta-voz não, ele tem poderes bem específicos, como orientar o voto de toda a bancada e negociar em nome do partido inteiro. Agora, olha que interessante, não é só eleger deputados e pronto, já tem uma liderança com todos os poderes. Os partidos precisam passar por um filtro, a famosa cláusula de barreira. É tipo um critério de desempenho, sabe? Ou o partido tem um bom desempenho nacional de votos, ou elege um número mínimo de deputados. Quem não atinge essa meta tem uma representação bem mais limitada. Isso acaba forçando os partidos a terem uma relevância nacional e não só local. E o que acontece se um partido for muito pequeno para passar dessa barreira sozinho? Aí entram os blocos parlamentares. É uma aliança estratégica. Partidos menores se juntam para somar suas forças e juntos agem como se fossem uma bancada só, bem maior. Mas aqui tem um detalhe crucial. Essa aliança vale por uma sessão legislativa. E é bom não confundir. A legislatura é o período todo de 4 anos, o mandato completo. Já a sessão legislativa é como se fosse o ano de trabalho parlamentar. Então, um partido que entra num bloco fica nele durante aquele ano todo. Não dá para ficar pulando de galho em galho. Isso dá uma certa estabilidade para as alianças. Ok, entendemos como os deputados se organizam em grupos. Agora vamos ver como eles se posicionam nesse grande tabuleiro político. Basicamente, existem 3 papéis fundamentais que vão definir toda a dinâmica de apoio e oposição dentro da Câmara. De um lado temos a maioria e do outro a minoria. A maioria, de forma bem simples, é o maior grupo, seja um partido ou um bloco. Já a minoria é o maior grupo que se posiciona de forma contrária à maioria. E o ponto central aqui é que essa divisão quase sempre tem a ver com a posição desses grupos em relação ao governo federal, ou seja, quem apoia e quem faz oposição ao presidente da República. E isso nos leva a 3 figuras que são centrais lá no plenário. O líder do governo, que é o representante direto do Palácio do Planalto. O líder da maioria, que comanda a maior tropa de apoio, e o líder da minoria, que é a voz mais forte da oposição. São eles que articulam as votações mais importantes. E essa tabela aqui é ótima para a gente entender uma diferença fundamental. Veja bem, todos os líderes podem orientar o voto, mas o líder do governo não manda na organização interna da Câmara. Ele não indica gente para as comissões, não registra candidato para a mesa diretora. Essas coisas são poder dos líderes dos partidos e blocos, porque eles representam a estrutura da própria casa e não o governo. Certo, agora vamos subir mais um degrau na escada do poder. Vamos falar da liderança institucional, ou seja, a mesa diretora e principalmente o presidente da Câmara. Em tese, a função deles não é representar um partido ou governo, mas sim administrar a instituição com imparcialidade. A gente pode pensar na divisão de tarefas assim. A mesa diretora funciona como um conselho de administração, que cuida da parte administrativa da Câmara. Já o presidente, o presidente é o maestro da sessão. É ele que tem o poder de conduzir os trabalhos no dia a dia, de dar o ritmo. E este ponto aqui é absolutamente crucial para entender o cargo. Lá no plenário, o presidente da Câmara tem que ser neutro. Ele não pode ficar debatendo o projeto e ele só vota em situações muito específicas, de empate, por exemplo.
A função dele, como diz o regimento, é só uma: presidir, garantir que as regras estão sendo cumpridas. Mas, olha, não vamos nos enganar. Essa função de apenas presidir vem com um poder gigantesco. É o presidente que decide o que vai ser votado, é ele quem dá a palavra para quem quer falar, quem resolve as brigas sobre as regras e, talvez o mais importante, é ele quem manda os projetos para as comissões. E só essa decisão de para qual comissão o projeto vai, meu amigo, já pode selar o destino da proposta. Agora que a gente já conhece os jogadores e os maestros, vamos dar uma olhada em uma das regras mais importantes que eles usam para ganhar o jogo. Porque o poder na Câmara não se resume a ter mais votos, é sobre saber usar o regimento a seu favor. Vamos falar sobre prejudicialidade. O nome é meio técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. É uma regra para economizar tempo, para não chover no molhado. Se a Câmara já decidiu sobre um assunto, ela não precisa votar de novo sobre a mesma coisa. Então, uma proposta que chega atrasada pode ser considerada prejudicada e simplesmente sair do jogo. Para entender isso na prática, vamos imaginar uma historinha rápida. Pensa assim, um deputado apresenta um projeto de lei. Um projeto que ele estudou, que ele acredita, que ele trabalhou meses para escrever. Só que aí, antes do projeto dele ir para o plenário para ser votado, a Câmara vai lá e aprova um outro projeto. Um projeto diferente, talvez do governo, talvez da oposição, mas que trata exatamente do mesmo assunto. Ou seja, a Câmara já se posicionou sobre aquele tema. E o resultado é esse aqui. O presidente da Câmara declara o projeto original prejudicado. E fim de papo. O projeto é arquivado, sem nunca ter sido debatido ou votado. Isso mostra como controlar a pauta e o tempo das votações são ferramentas de poder absurdas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Entender essas estruturas de poder, os líderes, os blocos, o papel do presidente, as regras do jogo, será que isso muda a forma como a gente enxerga o noticiário político? Da próxima vez que alguém ouvir no jornal que um projeto foi retirado de pauta ou declarado prejudicado, talvez agora a gente entenda que por trás dessa frase existe um jogo de xadrez complexo e silencioso acontecendo.